Nós, aqui do Presbitério Sudoeste, temos uma quantidade de missionários, e esses missionários têm parcerias, e uma dessas parcerias é com a Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a sua Junta Missionária, todas as semanas faz uma videochamada com nós missionários. E há 2 semanas atrás, em uma dessas chamadas, um dos irmãos missionários que hoje trabalha na Rússia, seu nome é Olímpio Tibério, ele fez um pedido de oração. E o seu pedido de oração era para uma situação onde o seu filho, o menino Ivan, de 12 anos, havia sido preso. E ele havia sido preso porque ele estava evangelizando em uma praça pública. Nós sabemos que a Rússia é um país onde tem um socialismo um pouco mais desenvolvido, onde há uma guerra, onde há um momento de tensão, um momento difícil. Esse menino e essa família toda estão lá evangelizando, estão lá alcançando os perdidos com a palavra do Senhor. E esse menino vai para a praça e lá ele levanta um cartaz. Nesse cartaz tinha uma frase muito simples, mas que fazia com que as pessoas parassem e refletissem a respeito daquilo. O cartaz dizia: no dia de sua morte, o que você faria? E as pessoas paravam, essa frase, essa pergunta chamava atenção, e ao pararem, ele evangelizava. Um menino de 12 anos, muito jovem, né? Acabou sendo preso. Ao verem que o menino fazia isso, as autoridades se incomodaram, levaram ele preso, e até o momento que ele fez esse pedido de oração, estava correndo o risco de o levarem para uma casa um abrigo, uma casa de apoio a jovens órfãos. Ele corria o risco de perder o seu filho para a justiça da Rússia, porque estava evangelizando. Ele e a sua família se colocaram à disposição para atender o chamado do Senhor Jesus, de levar as boas novas do Evangelho, e estão hoje sofrendo as consequências. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto? Tudo. O Senhor Jesus começa então o Sermão do Monte, trazendo as tão conhecidas bem-aventuranças. E dentre estas bem-aventuranças, nós temos aqui ensinos preciosos sobre todas as áreas da nossa vida. Nós temos bem-aventurados humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos. Exatamente o que essa família estava passando. Está passando ainda. Uma perseguição. E o Senhor Jesus não poderia deixar de trazer ensinamentos sobre a perseguição, porque ela é uma realidade na vida dos cristãos. E a pergunta que nós queremos responder nessa noite é: o que a perseguição deve gerar no meio da igreja? O que a perseguição deve fazer com os cristãos? O que isso deve promover nas nossas vidas? O Senhor Jesus traz esse ensinamento e Ele não traz com pesar no coração. Ele traz dizendo: bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados aqueles que por causa do Evangelho têm sofrido alguma perseguição nas suas vidas. Mas para que nós possamos entender melhor a respeito da perseguição e de ser bem-aventurado quando somos perseguidos, nós precisamos, em primeiro lugar, compreender que as perseguições elas acontecem de várias maneiras, em todos os tempos e em todos os lugares. As perseguições acontecem de várias maneiras, em todos os tempos e em todos os lugares. É comum nós pensarmos que perseguição era o que a igreja sofria no primeiro século. Quando o imperador Nero levanta uma grande perseguição contra os cristãos em torno do ano 64, acontecimento que todos os cristãos conhecem e sabem que foi uma grande perseguição. Ou talvez no período da Reforma Protestante, onde os irmãos que se voltavam contra o sistema religioso da Igreja Romana eram perseguidos, mortos, queimados vivos, como no primeiro século, onde os cristãos eram feitos de lamparinas para iluminar as ruas de Roma.
na Reforma Protestante, onde muitos e muitos dos reformadores foram mortos, perseguidos, torturados, ou até mesmo no nosso tempo, onde muitos irmãos que evangelizam em países como esse, ou como países islâmicos, países árabes, que têm suas cabeças decapitadas por se dizerem cristãos. Quando fala em perseguição, é isso que vem à mente. Mas nós precisamos compreender que a perseguição não é só isso. A perseguição, ela acontece em todos os tempos, de várias maneiras e em todos os lugares. Eu e vocês podemos sofrer, ou melhor, devemos sofrer perseguição, de acordo com o que esse texto está falando para nós. Nós sofremos perseguição quando nós estamos no trabalho e as pessoas não entendem o porquê você vai contra a mentira que elas mandam que você conte. É comum vermos muitos funcionários sendo orientados ou até obrigados por seus patrões a dizer: fala para ele que eu não estou, quando não quer atender a pessoa. E aí, se você falar que você não vai mentir para a pessoa, você é exortado, você pode até ser mandado embora. Nós sofremos perseguição quando as leis do nosso país nos obrigam a aceitar situações que são contrárias à palavra de Deus. Nós sofremos perseguição quando nós estamos em uma roda de colegas e nós falamos de Jesus. E essas pessoas começam a zombar, essas pessoas começam a rir, começam a tirar aquele famoso sarrinho. Né? Veja, o que a palavra de Deus tem para nos orientar a respeito disso. Marcos, no capítulo 10, versículo 19, o Senhor diz o seguinte: tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, nós podemos sofrer a perseguição dentro da nossa casa, né? A ponto de nós ter que deixar os nossos pais, irmãos, irmãs, amigos. Quando nós nos convertemos, mas a outra parte da família não converte, e aí nós entramos em conflito com os nossos familiares, e aí nós somos talvez excluídos dos grupos de WhatsApp, ou as pessoas não nos chamam mais para aquele almoço em família. Isso também é perseguição, meus irmãos. Sabe por quê? Não é por tua causa. É porque as pessoas rejeitam o Senhor. É porque aquele que vive em nós, aquele que habita os nossos corações, é rejeitado por aqueles que ainda vivem nas trevas. As trevas e a luz não se misturam. Aonde a luz chega, as trevas somem. Então é normal, é natural que aconteçam perseguições. E essas perseguições, elas acontecem de várias formas. Porque o Cristo que habita em nós incomoda aqueles que não o conhecem. As perseguições podem acontecer de várias maneiras, em vários lugares, em todos os tempos, porque ela é marca dos cristãos. Uma das marcas do cristão é ser perseguido. Nós, quando olhamos para as bem-aventuranças, nós vemos que nem todas são agradáveis à nossa carne, à nossa vontade, ao que nós esperamos. O Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, ele sempre traz a contradição ao que nós queremos. A palavra de Deus, na grande parte do tempo, vai vir contra aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Ninguém aqui quer ser perseguido. Mas e quando o Senhor diz: bem-aventurados os que por minha causa são perseguidos, Ele está dizendo que todos os que são dele, que estão nele, serão perseguidos. Não é uma opção. Nós não podemos escolher ser perseguidos ou não ser perseguidos. O Senhor Jesus não disse: talvez vocês sejam perseguidos. Não, Ele só disse quando. Cedo ou tarde vai acontecer. E nós vamos experimentar perseguição. Então a ideia de que a perseguição só é aquela que leva à morte, ela cai por terra aqui. Porque todo cristão
que não tenha sido morto, torturado ou preso por causa do Evangelho, já em algum momento da sua vida sofreu alguma perseguição. Por quê? Porque as pessoas odeiam o Cristo que nós servimos, o Cristo que habita em nossos corações. E olhando para o texto, nós vemos um segundo ensinamento em relação à perseguição. A perseguição acontece com quem está em Cristo e é fiel a Ele. A perseguição acontece com quem está em Cristo e é fiel a Ele. Por quê? Veja no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. No versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Então a perseguição ela vai acontecer para aqueles e somente para aqueles que estão em Cristo e se mantêm fiéis a Ele. Por quê? Porque eles praticam a justiça. O mundo em que nós vivemos, a sociedade a qual nós fazemos parte, é uma sociedade de injustiças. É uma sociedade que vive a injustiça todos os dias. E aqueles que praticam a justiça não se encaixam nesse meio. Aqueles que praticam a justiça não estão de acordo com o curso desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno, e ele moldou e preparou esse mundo totalmente contrário à palavra de Deus. E a palavra de Deus é a expressão da justiça. Então, quando nós vivemos a justiça, nós estamos vivendo contra o mundo, contra o que Satanás preparou para esse mundo, contra as trevas. Quando nós somos fiéis ao Senhor Jesus, nós sofremos a perseguição. Quando nós somos fiéis ao que Ele nos ensina e buscamos com diligência praticar aquilo que Ele espera de nós, nós seremos perseguidos. Porque não fecha a minha justiça que eu recebi de Cristo, a tua justiça que você recebeu de Cristo, com a injustiça que esse mundo está vivendo. Para que nós possamos entender melhor a respeito da justiça, nós precisamos olhar para o significado mais profundo da palavra justiça usada por Mateus aqui nesse texto. Veja, uma definição rápida dessa palavra. Primeiro, justiça, num sentido amplo, estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável a Deus. O primeiro significado dessa palavra, condição aceitável a Deus, da palavra que Mateus usa aqui. Ainda uma outra possibilidade, integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ação correta. É o que Mateus usou para falar de justiça. Ainda uma, num sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Justiça é aquilo que agrada a Deus. Justiça é viver de modo agradável a Deus, de acordo com a palavra que Mateus usa aqui para dizer quem são os perseguidos. Então, aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus serão perseguidos. É algo natural, tão natural quanto a morte. É algo tão natural quanto qualquer outra coisa. A perseguição, ela não deve gerar tanto espanto para nós. Nós sabemos que no contexto onde nós vivemos, a perseguição é o que os mais estudiosos chamam algo velado. Por quê? Porque ela ainda caminha no campo das ideias. Eu ainda não vi nenhum brasileiro ser preso porque estava pregando em praça pública o Evangelho. Isso fica mais restrito aos países lá fora. Mas aqui também acontece. Nós vemos ideologias sendo pregadas e ensinadas. E aonde eles têm atacado? Os mais frágeis, né? As crianças. Nós vemos ideias sendo construídas na mente das pessoas que fazem elas rejeitar a palavra de Deus inconscientemente. Viver uma vida desagradável a Deus, achando que está tudo bem e está tudo certo. Isso são ideias que vão sendo construídas porque são rebelião contra Deus, rebelião contra a palavra, porque são frutos da injustiça. E quando nós nos posicionamos contra essas ideias, seja dentro da nossa casa, seja no lugar que nós trabalhamos, seja numa faculdade, seja no ensino médio, no ensino fundamental, nós seremos, com certeza, perseguidos. Porque o mundo rejeita o Cristo que habita em nós. O mundo rejeita o Senhor Jesus. Jesus Cristo foi o maior perseguido de todos.
Não houve perseguição maior do que a que fizeram contra o Senhor Jesus. Porque diferente de Jesus, nós cometemos nossos erros, cometemos os nossos pecados, as nossas falhas, e podemos, sim, sofrer aqui nesse mundo. Mas Jesus não. Jesus foi extremamente justo. Jesus foi obediente ao plano da redenção. Jesus foi o ponto mais alto da revelação de Deus. Não tinha pecado, não tinha nada que pudesse ser desagradável. E ele foi o mais rejeitado. Ele foi aquele que mais praticou. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. E por isso ele foi o maior perseguido de todos. O perseguiram até que encontraram uma maneira de capturar, prender e matar. Jesus Cristo foi o maior perseguido de todos. E olhando para o exemplo dele, olhando para o que Cristo fez aqui, ele cumpriu cabalmente, fielmente, tudo o que estava preparado para que ele cumprisse. O resultado disso foi a perseguição e a sua morte. Mas a palavra de Deus também diz que ele foi exaltado, como nós cantamos aqui. É o nome que está acima de todo nome. É aquele que todo joelho se dobrará um dia. É aquele que todas as coisas foram colocadas por estrado dos seus pés. E o texto vem dizer para mim e para você que bem-aventurado é aquele que é perseguido. Bem-aventurado é aquele que sofre a perseguição e a rejeição desse mundo. Mas a pergunta que fica para nós, antes de passarmos para o próximo ponto, é: estamos sendo perseguidos no nosso dia a dia? Você tem sofrido algum tipo de rejeição desse mundo? Ou a tua vida está um tanto quanto moldada, indo no embalo desse mundo? E aí as perseguições não vêm. Você tem praticado a justiça e essa justiça tem sido contrária à injustiça desse mundo? É o que nós precisamos refletir. Porque as perseguições, elas só nos mostram que nós estamos caminhando para o reino do céu. As perseguições só nos mostram que nós estamos sendo fiéis a Deus. As perseguições só revelam o quanto nós temos praticado a justiça. O quanto nós estamos em Cristo, firmados, enraizados nele. O quanto a nossa vida está moldada à imagem de Cristo. O quanto nós estamos sendo parecidos com Ele. A perseguição vem para mostrar isso. Por isso que o Senhor Jesus, ele começa as bem-aventuranças falando do reino e ele traz essa última bem-aventurança falando do reino. Porque aqueles que estão caminhando para o reino dos céus são aqueles que praticam a justiça e são aqueles que são perseguidos. Todo cristão é alvo da perseguição. Todo cristão é alvo dessa rejeição do mundo. Existiu um pastor no passado, muito conhecido, doutor em teologia, chamado Martin Lloyd-Jones, e ele tem uma frase a respeito disso. E assim é porque se porventura estivermos sendo perseguidos por causa de Cristo e da justiça, temos nesse fato a prova final de que somos crentes autênticos, de que somos mesmo cristãos que estão caminhando para o reino dos céus. A perseguição, ela demonstra que somos cristãos. Demonstra que estamos realmente caminhando para o reino dos céus. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo falando. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos, quando buscarem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Todos nós, quando praticarmos a justiça, sofreremos com a perseguição. Todas as pessoas que vivem aos moldes desse mundo, elas não vão sofrer com a perseguição, porque elas têm agradado esse mundo.
elas têm vivido de acordo com Ele e com o que está preparado. Mas quando nós fazemos a diferença, quando nós vivemos o cristianismo verdadeiro, isso incomoda muito, e aí acontecem as perseguições. Quando nós cumprimos o ID do Senhor Jesus e ministramos a palavra de Deus, pregamos o evangelho do Senhor Jesus, as perseguições acontecem. Não nos esqueçamos daquele exemplo do começo. Um garotinho de 12 anos, muito novo, muito jovem, deveria estar em casa brincando. Não, ele deveria estar onde ele estava. Ele deveria estar cumprindo aquilo que ele aprendeu através da palavra do Senhor, que é pregar o evangelho, que é levar a mensagem da cruz às pessoas, que é evangelizar. Hoje ele está pagando o preço. Ele está sofrendo a consequência que a perseguição traz. Mas nós sabemos que ele será bem-aventurado, que ele já é bem-aventurado. O que me chamou mais atenção, enquanto o pai pedia oração, é que ele não fazia isso com lágrimas. O filho já estava há dias fora de casa e ele estava correndo o risco de perdê-lo. Mas ele se alegrava dizendo, o meu filho cumpriu aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Mesmo sendo tão jovem, mesmo sendo uma criança, ele cumpria o chamado do Senhor para a sua vida. Isso não era motivo de tristeza, é claro que um pai sempre vai se preocupar, é claro que o coração dele se angustia, mas ao mesmo tempo ele estava vivendo isso, ser bem-aventurado no momento da perseguição. É o que nos leva ao terceiro ensinamento desse texto, no versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. A perseguição é motivo de felicidade para os cristãos. A perseguição é motivo de felicidade para aqueles que praticam a justiça, para aqueles que vivem com Cristo. Perseguição não pode ser motivo de tristeza, de angústia para os cristãos, porque ela só revela para onde nós estamos indo. Ela só revela quem nós estamos servindo. Ela só revela o nosso cristianismo verdadeiro. Né? Por mais contraditório que pareça. Parece contraditório, né? Se alegrar no meio do sofrimento. Ser bem-aventurado quando nos perseguem. Se regozijar quando as pessoas nos insultam, levantam mentiras e tentam humilhar aqueles que professam a Cristo. Mas não é contraditório. É exatamente isso que o Senhor Jesus quis dizer. Ele estava pregando aos seus discípulos ali também. Além das multidões que se reuniam para ouvi-lo, os seus discípulos eram os primeiros ouvintes. E ele sabia que todos eles passariam perseguição. Ele sabia que todos eles morreriam de uma forma brutal, com exceção de João. Se nós olharmos para a história, para os escritos judaicos, para os escritos romanos, nós vamos ver a forma que eles foram mortos. Todos sofreram muito. Todos padeceram na mão dos pecadores, dos ímpios. Porque cumpriram a missão que Cristo deixou para eles. Praticaram a justiça, viveram para o Evangelho. Nós somos perseguidos, não é porque é o Marcos, não é porque é a Beni, não é porque é eu ou vocês. É porque Cristo vive em nós. As pessoas não detestam e não odeiam a mim ou a vocês. Elas detestam e odeiam a Cristo. E Cristo nos prometeu que quando formos perseguidos, nós seremos bem-aventurados. Nós podemos nos regozijar, nós podemos nos alegrar. Veja, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 16, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, como quem se intromete em negociações de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A perseguição e o sofrimento que ela gera são para que Deus seja glorificado através disso também.
As nossas vidas, elas servem para a glória de Deus. O nosso corpo serve para a glória de Deus. E se nós recebermos injúrias, mentiras e perseguição, então nos alegremos, porque isso é para a glória de Deus. Mas, quando estivermos praticando a justiça, não podemos nos enganar e dizer que todos aqueles que são presos, ou aqueles que são humilhados, ou aqueles que são alvo de alguma mentira, é porque estão sofrendo perseguição. O que o Senhor Jesus deixa bem claro para nós é que quando formos perseguidos por causa da justiça e por causa dele, aí sim somos bem-aventurados. Aí sim podemos nos regozijar, nos alegrar. E por fim, eu trouxe aqui para nós a definição dessa palavra bem-aventurança, porque muitas vezes nós pensamos que é só ser feliz, né? Bem-aventurado, mais que feliz. Mas ela tem um significado um pouco mais profundo, que dá muita esperança para nós, que deve encher o nosso coração de alegria quando a gente entende ele, né? É um significado maior do que simplesmente um estado emocional de alegria. Não é um estado emocional de alegria ou felicidade ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser feliz, porque nós temos a certeza de um lugar preparado para nós no céu. É ser muito feliz porque nós temos a certeza de que nós somos participantes do reino de Cristo. O Senhor Jesus começa aqui no Sermão do Monte e ele vai até o final do capítulo 7 falando a respeito do seu reino, dos participantes do reino. E já no início ele traz esse ensinamento para nós, das bem-aventuranças. Mais que felizes são aqueles que no futuro entrarão pelas portas do reino do céu. Mesmo que aqui seja difícil, mesmo que aqui sejam injuriados, mesmo que aqui mintam a seu respeito, mesmo que aqui te humilhem, mesmo que aqui te levem à prisão, mesmo que aqui te processem por causa da tua fé, mesmo porque você seja morto por causa do evangelho, se alegre. Porque você é um participante do reino de Cristo. Aqueles que não participam do reino de Cristo não são perseguidos. Se regozijem porque vocês têm Cristo morando no seu coração. E o Cristo não foi poupado da perseguição, nem o próprio Deus, né? Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo passou toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento, toda aquela perseguição, por amor de nós, para nos livrar da condenação. Então não há nada que nós possamos passar nesse mundo que seja difícil demais, que seja pesado demais de suportar. Muito pelo contrário, quando nós passarmos por essas dificuldades, nós devemos nos alegrar, porque só está ficando bem claro que nós estamos indo para o reino dos céus, que nós vivemos com Cristo, que nós vivemos a justiça. Por isso que esse menino e esse pai não choravam enquanto falavam. O pai não chorava enquanto falava do menino. Por isso que eles não estavam desesperados, ligando para as autoridades e fazendo um grande fervo por causa da prisão do menino. Porque eles sabiam que isso ia acontecer. O Senhor Jesus deixou isso como uma certeza para nós. A perseguição vai acontecer para todos que praticarem a justiça. E que esse testemunho desse pai sirva como um exemplo para todos nós. E mais ainda o testemunho da criança, que mesmo tão novo, mesmo sabendo do risco, foi levar o evangelho. Não se pesou, não foi um fardo para ele, não foi difícil demais para ele levar o evangelho e ser perseguido. Então que nós aqui no nosso contexto, no nosso tempo, possamos seguir esse exemplo e principalmente o exemplo do Senhor Jesus, que foi o maior de todos os perseguidos que já existiu, que sofreu a pior parte da perseguição, que foi a morte, debaixo de grande sofrimento. E que quando isso acontecer, a gente possa se alegrar. A gente sabe que os tempos eles têm mudado rápido demais. E que muitas leis têm se levantado. A mente das pessoas está cada vez mais contrária ao que a palavra de Deus ensina. Então nós sabemos que a perseguição ela só vai aumentar. As dificuldades que os cristãos vão sofrer só vai aumentar. Mas que a gente possa olhar para esse texto e realmente se alegrar, se encher de esperança, se encher desse regozijo, saltar de alegria, porque nós fazemos parte desse reino. E só quem faz parte desse reino, do reino do Senhor Jesus,
é que vai ser perseguido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo que nos dá o entendimento. Te louvamos, Senhor, porque nós fazemos parte desse reino, apesar das dificuldades, nós podemos se alegrar por isso. Apesar dos sofrimentos que muitos cristãos têm enfrentado e que nós certamente enfrentaremos também, hora ou outra nas nossas vidas, nós podemos nos alegrar. Porque o Senhor nos deu uma promessa de que nós seremos bem-aventurados, Pai, de que nós já somos bem-aventurados, mesmo que as perseguições venham, Pai. Nos ajuda, Senhor, a identificar tudo aquilo que é contrário ao Senhor, a entender tudo aquilo que é fruto da injustiça, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Para que nós não abaixemos a nossa cabeça diante dos injustos, mas que nós sempre possamos dar o testemunho, vivendo aquilo que o Senhor espera de nós, vivendo a verdadeira justiça, vivendo com o Senhor em nossas vidas e com fidelidade ao Senhor, Pai. Nos fortalece, fortalece a Tua igreja e o Teu povo, Pai. Abençoa cada um que se reúne aqui nessa noite, Pai. Leva-os em segurança às suas casas, dá uma semana abençoada na Tua presença e nos torna cada dia mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos, Senhor, nessa noite, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.